Nos anos 70 do século passado, eu era universitário e fazia o curso de matemática, uma licenciatura do curso de matemática. E eu tinha uma colega de sala na faculdade chamada Irmã Maria José, uma freira. Naquele tempo que as freiras usavam ato, aquele negócio na cabeça, né, aquela coisa toda, com esse modernismo aí, as freiras, a gente não sabe, cruza com ela na rua, não sabe nem que são freiras. Então essa irmã Maria José, de uma congregação lá de Brasília, que tinha um colégio secundário, primário, sei lá. E ela precisava daquele diploma para continuar lá dando aula para meninada, precisava daquele diploma de nível superior. Coincidiu que por essa época que eu era universitário e colega dessa freira de sala, eu fundei a ICAS, a Igreja Católica Apostólica Sertaneja, uma brincadeira que eu inventei com meus amigos, colegas de farra, que era para congregar os cachacistas e cervejistas do mundo inteiro. E já comecei decretando que essa igreja, cada bar do mundo inteiro, em redor do mundo, seria uma paróquia. Isso só para ressaltar o fato que a nossa igreja já começava com bem mais sedes do que a igreja romana, porque se fosse somar os bares todinho que tinha no mundo, a gente já ganhava de sobra. E naquela época eu me autonomeei bispo e o pessoal me chamava de Dom Berto, né? Eu me lembro até que a gente fez um jornal, editávamos um jornal chamado O Gole, que era uma resenha dos bares de Brasília, os nomes dos garçons, os tiragostos, era um serviço que a gente prestava para a comunidade dos cervejeiros. E inclusive cada número tinha um editorial, era assim, a palavra do pastor, onde eu escrevia, né? E os colegas, tinham os colegas de sala, me lembro bem de dois conterrâneos que moravam lá em Brasília, o Túlio e um apropriadamente que tinha um apelido de Pernambuco, né? Os dois eram devotos, eram padres da minha igreja, e era aquela esculhambação quando eu chegava na sala de aula, eles me tomando a benção, beijando um anel que eu comprei numa feira hippie que tinha uma pedra desse tamanho assim. E essa irmã se arretou, ela não gostou daquilo e um dia ela veio conversar comigo, veio reclamar, dizendo que isso era uma esculhambação. Não, ela não usou esse termo, evidentemente, que aquilo era uma heresia, era um pecado eu ficar com aquela gozação, e que ela iria dar parte, iria comunicar aquele fato, aquela coisa horrível, ao então arcebispo de Brasília. Era arcebispado naquele tempo, hoje já é cardinalato, é cardeal que ocupa o cargo. Era o Dom José Nilton de Almeida Batista, era o bispo de Brasília, o arcebispo naquela época, um caba reacionário, direitista, um daqueles tempos da igreja medieval. Aí ela me ameaçou, braba que só a peste, dentro da sala de aula. Eu escutei calmamente, calado. Aí no fim que ela acabou de falar, eu disse assim para ela, eu disse: olha, irmã, eu tomara que a senhora comunique mesmo a Dom José Nilton, que existe essa igreja que eu criei. E mais ainda, espero, desejo sinceramente, ardentemente, que ele tome uma providência, que ele me processe, que ele crie um problema, que ele mande fechar a minha igreja, porque a senhora já pensou aparecer na televisão aqui em Brasília, aparecer no nosso jornal, o Correio Brasilense, que o arcebispo proibiu o funcionamento da igreja sertaneja? Vai dar uma notoriedade à minha igreja que ela nem merece ainda. Já pensou nisso, irmã? Aí ela deu uma rabisaca, saiu e de um dia para o outro ela deve ter pensado melhor, porque essa freira, burrinha, coitada, ela vivia me pedindo cola, né? Que aqui em Pernambuco a gente chama fila. Nas provas, ela filava. Era ruim que só a peste. Em cálculo 1, equação diferencial, ela era muito ruim. Aí eu dava as colinhas para a bichinha tirar os MM, que naquele tempo, não sei se é ainda assim, SS era nota 10, tinha o MS, que era de média entre a máxima e a média, e tinha o MM, que era a nota mínima para passar. Ela sempre tirava o MM graças às colas que eu passava para ela. Então, no dia seguinte, ela teve um surpreendente surto de humildade, apareceu me pedindo desculpa. Me lembro bem que ela me deu um santinho, um coração de Jesus, com uma passagem bíblica, que eu não me lembro qual é, e do outro lado me pedindo desculpas e tal, e evidentemente que eu aceitei a desculpa dela, mas já sabendo que ela ia ter um prejuízo da peste se ela ficasse
intrigada de mim e eu não passasse na escola para ela. O diploma dela estaria seriamente ameaçado. Eu resolvi gravar, fazer essa gravação hoje, porque hoje, por uma essas coisas da vida, eu amanheci o dia pensando na irmã Maria José. Não sei nem mais se ela está ainda no mundo dos vivos, porque ela era bem uma idade assim maior do que a minha. E pensando na irmã Maria José, eu me lembrei, hoje também de manhã, de uma quadra do grande poeta português, Manuel Maria Barbosa de Bocage, o famoso, o badalado, o popularíssimo Bocage, anticlerical, anticatólico, que era uma beleza naquele tempo lá em Portugal, no tempo em que ele vivia, criou muito problema, foi excomungado, foi execrado pela igreja. O Bocage fez uma quadra que dizia assim: casou-se um bonzo na China com uma mulher feiticeira. Nasceram 3 filhos gêmeos, um burro, um frade e uma freira. Irmã Maria José, se você ainda estiver no mundo dos vivos, um beijão para você e um abraço. Complementando o que eu acabei de dizer sobre a irmã Maria José e sobre a fundação da Igreja Católica Apostólica Sertaneja, eu me lembrei de um detalhe que eu queria mostrar para vocês. Quando eu criei a Igreja Católica Apostólica Sertaneja, eu me baseei, eu descaradamente copiei o título dessa presepada que eu inventei de um livro de Ariano Suassuna, um livro que eu tenho na mais alta conta, o Romance da Pedra do Reino, onde tem o personagem lá, o Quaderna, que cria um cabo abiscoitado, abilolado, porque ele tinha uma igreja sertaneja, né? E ele vive lá no meio do mato fazendo as celebrações. E quando eu me lembrei disso, eu me lembrei também que a IBM do Brasil, aqui, fez uma homenagem aos escritores pernambucanos e mandou confeccionar esse cartaz aqui, com vários autores pernambucanos, e o primeiro aqui de cima é exatamente o Romance da Pedra do Reino. Para minha grande alegria, colocar aqui a capa do Romance da Besta Fubana, de modo que eu estou aqui no meio de excelentes companhias, do Ariano, do Aguinaldo Silva, Cristóvão Buarque, o nosso senador, que é pernambucano, também ficcionista, romancista, aparece aqui, Esdra Souto, Gilvan Lemos, Gastão de Holanda, Gilberto Freire, Hermilo Boba Filho, vários, Zé Condé, eu, né, que me meti de enxerida aqui no meio desse povo, Ormanins, meu amigo Raimundo Carreiro. Era só para fazer esse registro, para eu dar uma de enxerida e me mostrar para vocês.